A casa caiu para o padre Kelman. Eu encontrei um documento comprometedor para o Kelman e para o Bolsonaro. Como eu sei que é um documento comprometedor e que o Kelman não queria que fosse revelado? O próprio Kelman tentou apagar tudo. Estava no site dele, ele tirou o site do ar e tentou apagar todos os registros. Acontece que eu tenho um programinha no meu computador e consegui recuperar parte dos arquivos. E tenho agora, aqui nas minhas mãos, todos os documentos que eu queria sobre o passado do Kelman. E agora a gente tem que revelar o que todo mundo precisa saber, a verdade. Essa não é a primeira vez que o Kelman tenta derrubar o Lula. Em 2010, uma gráfica imprimiu 2.100.000 panfletos atribuídos à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Com ataques ao PT, o partido foi acusado de comprometer-se a legalizar o aborto. Paulo Gaua, pai do dono da editora gráfica Pana, disse a jornalistas que o pedido inicial era por 20 milhões de panfletos. O Gaua exibiu o pedido e afirmou que foram pagos R$3.000 para cada 100.000 unidades. Ao todo, a gente tem R$63.000. No e-mail, Kelman Luiz, intermediário responsável pela encomenda dos panfletos. A Polícia Federal apreendeu o material por determinação da Justiça Eleitoral e o material não estava no nome da CNBB de fato. O padre usou do nome da CNBB, que não autorizou a impressão do material. Segundo a Folha de São Paulo, o emissor do e-mail, Kelman Luiz de Souza, disse que a previsão era que fossem impressos 20 milhões de exemplares. Kelman ainda teria afirmado que o dinheiro para pagar o serviço teria vindo de, aspas, doações pesadas, de 4 ou 5 fiéis, fecha aspas. Também em nota, a CNBB declarou publicamente, aspas, não patrocina a impressão e a difusão de folhetos de nenhum candidato. Como confirmar a autoria? Como realmente a gente vai ter certeza que foi o padre Kelman? Trata-se de um e-mail da Associação Theotokos, da qual o Kelman era o presidente. Eu tenho aqui, retirado do site do padre Kelman, uma confissão que ele realmente, a associação também, foram responsáveis pela impressão. Até usaram do nome da CNBB sem autorização prévia, de acordo com a própria nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nas últimas horas recebemos mensagens com questionamentos sérios sobre os panfletos. E aí vocês podem verificar por conta própria, eu vou deixar disponível aí, o nome do padre Kelman confirmando a autoria. Teve até membro da associação dele abandonando a associação, dizendo que aquilo lá foi um escárnio. Foi um absurdo. Membro da associação dele. A história não para por aí. Eu tenho todo o processo. Aqui está o material do Jus Brasil, onde o Kelman é citado, até mesmo na apreensão dos materiais pela Polícia Federal. Só que a coisa piora. A coisa só piora. A gente tem mais uma revelação sobre o padre Kelman. Reportagem regional da CNBB divulga nota para esclarecer posição na eleição. Os folhetos atribuídos à CNBB foram distribuídos sem autorização da instituição. Kelman agora assume a disputa como candidato à presidência no lugar de Roberto Jefferson. Por quê? Roberto Jefferson não vai disputar, devido a uma condenação por corrupção. Kelman gastou 97% da verba de campanha, R$1.200.000, com a empresa de aliado de Roberto Jefferson. Pouco tempo atrás, Kelman tentou levantar um templo, ele tentou construir um templo numa área de preservação ambiental. Pediu doações à igreja com Pix do CPF dele. Mesmo com o chamado ao diálogo, para uma reunião resolver aquilo lá, Kelman não compareceu. Ele disse que estava sendo vítima de intolerância religiosa, como fez no debate. O Conselho Ecumênico de Igrejas Cristãs emitiu uma nota, aspas, tememos que o uso do termo intolerância religiosa seja usado para interesses pessoais. Kelman recebeu 15 parcelas do auxílio emergencial, totalizando R$5.100. Também comprou imóveis na comunidade e contratou funcionários para erguer o local, onde fez cerimônias religiosas. Agora ele recebeu auxílio, comprou esses imóveis para cerimônias, colocou funcionários,
pedia doações para a igreja, mas colocava o Pix, era o CPF dele. Tudo isso, ele trabalhava. A Igreja Católica, a Santa Igreja Católica Oficial e a CNBB, outras instituições também, emitiram nota afirmando que Kelmon não é padre. Eu encontrei o CNPJ do Kelmon. Ele é professor de artesanato e dono de uma loja de bijuterias e artigos religiosos em Brasília. Para quem vai duvidar, aqui está o CNPJ dele. Eu tirei do site da Receita Federal do Brasil. E está aqui, ó, como a principal atividade econômica do Sr. Kelmon Luiz da Silva Souza, CPF 64644642568, fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes. Município de Brasília, bairro Asa Sul. Aí o pessoal pergunta, ele não tinha lá uma igreja do Peru? Uma tal de igreja do Peru? A gente vai para a última parte dessa reportagem, que diz, aspas, Kelmon declarou, que é ligado à autoproclamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru. Na verdade, Ortodoxa del Peru. A Igreja Ortodoxa do Brasil disse que não tem qualquer ligação com o Kelmon, e ele é um padre autoproclamado, que na verdade vende bijuteria e dá aula de artesanato em Brasília, que fez tudo o que eu disse aqui para vocês de acordo com reportagens, de acordo com documentos obtidos. Agora cada um vai tirar a sua própria conclusão. Agora cada um vai entender da maneira que quiser. Eu só peço um pouco de honestidade. No entanto, e para a tristeza de muitos, a verdade é uma só. Não importa se você é bolsonarista e adorou o padre ajudando Bolsonaro no debate. Isso não faz a menor diferença. A realidade é uma só. Eu tenho tudo isso aqui sobre o padre, na ficha dele, todos os documentos necessários, provando tudo que eu falei aqui para vocês, e de brinde, o documento do CNPJ dele extraído do site da Receita Federal, provando que ele trabalha vendendo bijuteria. A igreja que ele se diz padre é autoproclamada. Vamos combinar, né? Tentar erguer templo em área preservada, depois cobrar doações dos fiéis, colocando o Pix, que seria da igreja, mas é o CPF dele. Aí depois, a pessoa em 2010 vai lá contra a Dilma, usa o nome da CNBB, a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu nota dizendo que foi usado sem autorização. Ele imprimiu, o custo deu R$63 mil, 2.100.000 panfletos associando Dilma ao aborto. O material foi apreendido pela Polícia Federal. Até mesmo o próprio padre Kelmon, lá no site dele, que ele tentou tirar do ar, que ele tentou apagar os registros, mas a gente recuperou. Ele confessando. Depois disso tudo, é claro, quer ficar do lado do padre? Padre, né? Fica à vontade. Eu acho que você só não vai estar do lado da verdade, tá bom?